Prezado Dr. Fábio Andreazzi, prezado Dr. Lucas Rosa, em nome de ambos eu quero saudar a todas as autoridades presentes e a todos os presentes. E dizer da minha imensa satisfação de poder voltar aqui a Campo Grande. Essa é a terceira vez que venho falar aqui no estado do Mato Grosso do Sul e sempre me admira ter logo a beleza da cidade. Os que vivem aqui talvez nem sempre se deem conta de como é bonita essa cidade. Então eu quero agradecer muitíssimo o convite. Eu vou falar sobre o bem comum nos dias de hoje e ao fundo, eu tenho de confessar aqui uma falta propositada. É que exatamente esta mesma palestra eu acabei de proferir agora no encontro da Cidade Católica em Madrid, numa reunião que se fez também da Associação Filipe II, Associação Hispânica Filipe II de Madrid. E eu achei por bem reproduzir a mesma palestra. Acontece que por um desaviso e por falta de tempo, e tudo de trabalho do tribunal, o texto está escrito em espanhol. E agora vou tentar traduzir para a nossa língua, por lástima. Então, se houver algum atropelo, já sabem que se deve a esta minha culpa confessada de início aqui. Quero também lamentar que o Dr. Fábio, antes também já se tenha feito aqui uma referência que gera uma expectativa maior do que o meu texto e a minha própria pessoa podem satisfazer ao público. Mas, enfim, tratemos do que importa. Você está dando uma microfonia aqui, não sei se está gerando aí. Está bem, agora parece que melhorou, não é? Bom, o tema é o bem comum, e, sobretudo tratado em relação aos dias de hoje, porque o tema do bem comum é muito vasto, então não seria possível imaginar em uma breve comunicação algo que não fosse de algum modo levado para uma dada situação temporal. Mas, em todo caso, algumas ideias gerais parecem que devem ser aqui referidas. Ainda que o objeto do conceito de bem comum dos homens, porque há bem comum que não são dos homens só, em abstrato, possa compreender-se com uma relativa facilidade, ou seja, dizendo que o bem comum é o bem do homem enquanto partícipe da vida social, não é fácil, entretanto, determinar o bem comum em termos concretos. Ou seja, o bem comum nas situações singulares nas quais o homem vive socialmente. Porque isso é matéria da prudência, com toda a dificuldade que há no exercício da prudência política. Primeiro, a multiplicidade de associações humanas com suas características próprias, dizia José Pedro Galvão de Souza, que foi o grande mestre do direito natural no Brasil. A sociedade política supõe, além da pluralidade de pessoas, uma pluralidade de grupos, cada grupo com seu bem próprio, é o bem comum desse grupo. Ou seja, com a diversidade de seus bens espirituais, intelectuais, morais e materiais. Frederic Lefebvre disse muito bem que são necessidades essenciais da humanidade a lei moral e o pão cotidiano. Então vejam que não é só o aspecto espiritual, intelectual e moral, mas é também o material. Tudo isso integra o bem comum. Além disso, há também quase infinitas circunstâncias da vida do homem na sociedade. E essas circunstâncias fazem efetivamente complexa a captação do conteúdo do bem comum em situações particulares. Ao largo da história, não faltaram exemplos de desvios do bem comum, sobre o qual bem comum, disse o padre chileno Oswaldo Lira, um grande pensador chileno, e já se disseram e se dizem muitas incongruências. Entre esses desvios, uns correspondem apenas a uma ganância intervencionista e perceptiva do Estado. O Estado, que não é mais que uma parte da sociedade política. Outras vezes respondem esses desvios à inveja
de outras instâncias sociais privilegiadas, sem excluir sua simbiose eventual com o Estado. E é em meio dessas desviações em que ultimamente parece encontrar-se a tendência, por vezes retórica, para a primazia de uma discricionariedade individual muito ampla como critério do bem comum. Mas, para tratarmos do bem comum, precisamos cuidar um tanto da ideia de bem. E aqui eu me valho muito sumariamente da autoridade de Santo Tomás de Aquino, que nesse ano de 2025 completa 8º centenário de seu nascimento. São Tomás de Aquino, que é o nome proposto pelo magistério da Igreja como guia efetivo dos estudos aprofundados na área da filosofia e da teologia para todo católico que queira manter-se em uma linha privilegiada de sabedoria. O bem de que vamos tratar, por ser ele um transcendental, não tem a referência superior de um gênero, ou seja, não permite realmente uma definição. Mas isso não impede que nós possamos entendê-lo aproximadamente. Santo Tomás dizia que o bem e o ser são, em realidade, a mesma coisa, e que se distinguem exclusivamente em nosso intelecto. Lemos isso na Suma de Teologia. Mas, no De Veritate, o próprio Santo Tomás esclarece que, ainda que o bem e o ser sejam uma mesma coisa, o bem acrescenta uma relação de razão ao ser, de modo que o conceito de bem se distingue do conceito de ser por motivo dessa relação, que é uma relação de fim, uma relação de finalidade. Vale dizer que um ente é bom exatamente porque conduz ao fim. Ou, em palavras do padre Santiago Ramírez, é bem porque é fim. Santo Tomás acolheu assim a definição de bem de Aristóteles, aquilo que todas as coisas apetecem. Em outros termos, o bem é aquilo a que tendem todas as coisas. Mas aquilo a que as coisas tendem, ou seja, aquilo que todas as coisas desejam, ou seja, o bem, tem uma razão de fim. O bem é o fim das coisas, é a adequação entre o ser de uma coisa e o fim ao que, por natureza, essa coisa está chamada. Desse modo, o bem ou fim acrescenta algo ao ser, atuando sobre as coisas como um fator de atração, porque o bem tem uma razão de apetecível que o ser não tem. Há graus de bem, porque cada maneira de ser tem sua própria forma, ele ser tem seu próprio modo, tem sua espécie e tem sua ordem. De sorte que cada coisa em sua própria ordem tem seu próprio bem. Tende a ele, seu bem natural, o bem de sua natureza, o bem que é o fim mesmo dessa natureza. Existe, pois, uma pluralidade de bens correlativos a cada ente. Um determinado tipo de ente, por exemplo, é superior ao bem da vida dos sentidos. Um autor do século passado, von Rintelen, dizia: os animais são mais que a vida das plantas, e o organismo, na realidade, superior a um todo mecânico e inerte. E como lemos nesse grande pensador argentino, Jorge Laporta, as plantas são felizes sem saber, mas os animais, em troca, saltam de alegria quando alcançam sua meta. O homem, animal racional, por sua vez, tem junto a seu fim natural, que é o conhecimento do ser, um outro fim, que tem caráter sobrenatural. Se por natureza o fim do homem é o conhecimento do ser e da essência de todas as coisas, é daí que nasce o desejo natural de conhecer a Deus. Deus, que é o grau sumamente mais alto, infinitamente mais elevado sobre todos os seres e todas as essências. Mas a esse desejo natural do homem de conhecer a Deus, acrescenta-se misteriosamente, por influxo da graça, a vocação da natureza humana, para a visão da própria essência divina, que é o fim sobrenatural do homem. Dividamos agora o conceito de bem, depois de tê-lo aproximadamente definido. Como se disse, existe uma gradação quanto aos bens, um ordem bonorum,
onde os bens se dividem, se distinguem, têm sua hierarquia, segundo sua perfeição absoluta ou relativa, sua apetitibilidade. Os bens podem ser honestos, podem ser prazenteiros, podem ser úteis. Sua extensão, o bem ontológico, o bem psicológico, o bem social, e até mesmo segundo a melhor ou pior maneira de realizar um bem relativo. Os bens próprios de cada coisa também podem classificar-se de diversas maneiras. Há bens individuais, bens da espécie de que participa o indivíduo, bens de seu gênero. Há também um bem próprio que, fora do gênero, extra genus, entende-se por analogia de semelhanças. E esse bem que se entende por analogia de semelhanças, esse bem é Deus, que dá o ser a todas as coisas. Há bens para os homens que são bens sobrenaturais, incriados e ilimitados, que transcendem a natureza dos seres, mas que dizem respeito a ela por dom e graça de Deus. E bens naturais, criados com uma essência muito variada e ilimitada. Bens naturais externos, como são a riqueza, a honra, a fama, o poder, e bens naturais internos, por exemplo, a saúde e as muitas virtudes teologais, intelectuais e morais. Há bens individuais ou singulares que concernem os indivíduos e bens comuns que atendem a razões de espécie, de gênero e de semelhança, estendendo-se, no que se refere ao homem, também os diversos grupos nos quais o homem, como animal social e político, ali vive, ou mais bem, convive. Trata-se aí de sociedades que vão desde as naturais, por exemplo, a família, o município, passando pelos grêmios profissionais e outras associações menores até chegar ao Estado. Tratemos agora do bem comum. Todas as coisas, dizia Santo Tomás, ordenam-se a um único bem e fim último. O fim último, que é Deus. Mas como todas as coisas tendem ao mesmo bem último, pode dizer-se que este bem comum é comum de modo absoluto. E assim, esse bem comum de modo absoluto, que é um bem supremo, que é Deus, é assim porque dele depende o bem de todas as coisas. Cada ente, pois, à sua maneira, ou melhor, parece dizer em sua ordem, tem como bem último e comum ao Criador de todas as coisas. Deus é, portanto, o bem comum absoluto. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, caminho e vida, disse de si mesmo que era a verdade. Também disse que era o alfa e o ômega. Em tempos de indiferentismo religioso, nos quais não falta sempre que se proclame dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é necessário, no entanto, considerar o que César deve dar a Deus, ou, em outras palavras, o que o poder político ou o Estado deve dar a Deus. Todo poder político que não confesse a verdadeira fé não pode servir real e eficazmente ao bem comum, por prescindir do fato de que em Cristo todas as coisas têm seu princípio e de que todas as coisas se ordenam a Cristo como a seu fim. Esse fim comum a todos os homens não pode ignorar-se pela concepção legítima do bem comum político. Assim, a legitimidade do poder político, ainda que soberano em sua ordem, exige a subordinação à ordem sobrenatural. São palavras do padre Oswaldo Lira, a que eu referi há pouco. O bem comum temporal do sujeito racional está indelevelmente submetido ao bem comum espiritual. Não é diversa a lição de Santiago Ramírez, ao dizer que o bem comum, porque é fim último, é um fim universal de todos os seres. Só Deus, diz Santiago Ramírez, é causa do anjo e da alma humana, porque não podem ser produzidos mais que por criação. Só Deus pode criar. A última perfeição de um ser causado não pode estar mais do que ali onde está o seu primeiro princípio, que é Deus. Prossigo eu agora. Nada obstante, junto a este bem comum absoluto, ou seja, um bem que cumpre a finalidade de todos os entes, existem bens comuns relativos, que servem aos entes de forma parcial. Um bem é comum porque é um bem que pertence aos que participam em uma comunidade.
é por sua vez um bem da comunidade e, de alguma maneira, um bem de cada um dos participantes nessa mesma comunidade. O bem comum, disse o pensador argentino contemporâneo Félix Lamas, pode definir-se como o bem ou a perfeição de um todo constituído por partes subjetivas e, como tal, participável por elas. Esse bem comum, disse de Coninck, não tem razão de bem estrangeiro, bonum alienum, e continua, ele, esse bem comum, é o melhor dos bens próprios. O melhor dos bens que cada um de nós possui é exatamente o bem comum. Em definitiva, convém reiterar aqui, o bem mais comum das coisas é Deus, bem pura e simplesmente universal. Deus é bem comum por sua própria substância. Deus, disse de Coninck, que eu citei há pouco, é o bem próprio que todas as coisas desejam naturalmente como seu bem mais elevado e melhor. Disso que acabo de dizer, deduz-se claramente a hierarquia dos bens comuns sobrepostos, não só pela superioridade máxima do bem absoluto sobre os relativos, mas também na ordem restrita desses bens relativos, o que implica a consideração dos bens comuns temporais, que concernem tanto a vida sensível, por exemplo, a beleza, a força, a agilidade do corpo, como a vida prática, que abrange as relações jurídicas, as relações familiares, as relações profissionais e, finalmente, a vida especulativa, cujos bens são a sabedoria e a ciência. Porque o homem é um animal relacional, racional, social, político, ele é também um animal jurídico. A lei jurídica, como a lei em geral, tem por objeto um dado bem, que é o bem da polis. Mas claro está que esse bem comum da polis, é dizer, o bem comum político, não deve limitar-se ao bem do Estado, que é o bem público em sentido estrito, senão que há de ser e dirigir-se à realização de todo tipo de bens humanos, tanto naturais como sobrenaturais. E assim o bem comum político deve ter em conta a suficiência material e as exigências da ordem ética, jurídica, cultural e religiosa. Em tudo o que corresponde às necessidades da vida sensível, da vida moral, que inclui a jurídica, da vida intelectual e da vida espiritual dos homens. Tempos de paixão da lei e do bem comum. Em épocas como as deste difícil quarto de hora pelo qual passamos, tempos em que é notório o desamor da lei, isso pode já explicar-se em alguma medida pela perda da finalidade das normas. Haveria aqui muitas questões a examinar sobre esse extravio do bem comum, mas a sua variedade e quantidade são incompatíveis com os limites de uma pequena palestra. Portanto, vou centrar-me em um único ponto. Ao desconstruir-se a noção mesma de bem comum, o desviado fim das leis se faz equivalente à primazia dos bens individuais singulares. De fato, isso não exclui sua possível conjunção com alguns outros modos de desvio. Vejamos mais de perto, acerca disso, algo que parece ter uma peculiaridade. Mas, antes de assinalo aqui, invoco a autoridade do professor Miguel Ayuso, da Universidade de Comillas de Madrid, que diz que a afirmação do público, nesse momento, se tem feito exclusivamente em função do privado. Vai se perdendo a noção do público para favorecer o privado. E na linha de princípio, embora não no plano factual, qualquer que seja o desejo de cada um dos particulares em exercício de sua liberdade negativa, ainda que se tenha de considerar de fato os limites impostos pela correção política e pela pós-verdade. Ou seja, muitas vezes poderá parecer que esse bem singular não prevaleça sobre o bem público para atender-se, pelo menos transitoriamente, aquilo que é a correção política, politicamente correto.
antes de meados do século passado, Charles de Coninck publicou no Canadá aquela que pode considerar sua obra mestra, sua obra-prima, De la primauté du bien commun contre les personnalistes. Isso foi publicado em Quebec e Montreal em 1943. E o objetivo de Coninck era questionar a tese central do personalismo, qual seja da subordinação do bem comum ao bem singular dos indivíduos. Agora, passados mais de 80 anos desde a publicação daquele livro, não parece excessivo reconhecer, na concepção atual da teoria da justiça social crítica, comumente denominada woke, uma continuidade agravada do personalismo. No prefácio desse livro de Coninck, o cardeal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, que era autor arcebispo de Quebec, assinalava que em estudos anteriores, Coninck havia indicado a trajetória histórica da filosofia que viria a desembocar no personalismo. Falava ele do averroísmo, que promovia a emancipação da ordem natural, em seguida do voluntarismo, tendente à emancipação da vontade, depois do nominalismo, encaminhado à emancipação da palavra humana, depois do moralismo da boa vontade, cuja meta era a emancipação do sentimento, depois do ceticismo, inclinado à emancipação do pensamento puramente humano, e o subjetivismo de Kant, propenso à emancipação do direito em face do bem comum. E as marcas todas dessas filosofias parecem confluídas no personalismo, ou em outros termos, no individualismo liberal radicalizado, e intensificadas em nossos tempos, com a teoria da vigente justiça social crítica. O próprio de Coninck, em uma aguda passagem de sua obra, ao observar que os filósofos modernos em geral sustentam que a metafísica aliena o homem de si próprio, extraiu desse repúdio da sabedoria teórica, ou em suas palavras, a negação do primado do especulativo, o que muito propriamente se viria a denominar liberdade negativa. Danilo Castellano, grande mestre do pensamento italiano católico de nossos dias, disse que a liberdade negativa coincide exatamente com a ação não regulamentada do indivíduo. Isso é dizer, está essa liberdade negativa constituída pela só vontade do sujeito. Poderia dizer-se que o homem, nesse caso, se contentaria em ser uma vontade, simplesmente alimentada por sensações dos sentidos externos e percepções dos sentidos internos, sobretudo as da imaginação. Se o homem se considera verdadeiramente livre só quando atua sem regras, ele se converte em responsável exclusivo da ordem jurídica. Em rigor, esse homem, poderia melhor dizer-se essa vontade, com a nutrição das fantasias, faz todo o direito. Esse gênero de liberdade, a liberdade negativa, é, no âmbito dos ordenamentos jurídicos positivos contemporâneos, uma impregnação fortemente dominante nas questões de gênero e de combinações sexuais. Convém aqui ressaltar uma passagem da Súmula de Teologia de Santo Tomás de Aquino, em que o doutor Angélico ensina expressamente que o bem da família está ordenado ao bem comum político, e pois quando o bem da família, célula máter da sociedade, sequer se pode produzir diante da desfiguração da própria comunidade familiar, o bem comum político já está, por isso mesmo, desconfigurado. Pode dizer-se sem excesso que o tumor encontrado na comunidade familiar faz-se metástase perigosíssima no corpo inteiro da cidade. Por isso, merece particular atenção o tema dessa desconstrução da família, parecendo que se aponte brevemente aqui a trajetória dessa liberdade negativa em matéria sexual, que já se há beneficiado da história das utopias e das heresias do cristianismo, onde a proposta de um comunismo de bens e de um comunismo de pessoas é frequentemente um lugar comum. Por exemplo, no anabatismo de Jean Bocalson, a poligamia era obrigatória. Santo Afonso Maria de Ligório diz a propósito desses adeptos do anabatismo que eles tinham várias mulheres.
Entre os adanitas predicava-se a nudez. Na famosa alegoria Romain de la Rose, todos pertencem a todos e a todas. E todos a todas. Todos a todas e todas a todos. Não muito distinto era o que se dizia do país de Cocagne, esse utópico lugar edênico imaginado entre os séculos XIII e XIV, ao qual se referiu Karl Orff na Carmina Burana. Em Amber, Guilherme Cornelis encabeçou a proclamação de que a pobreza elimina todo o pecado. Os pobres, disse ele, podem fornicar sem perder o estado de graça. Até mesmo na utópica abadia de Telem, como fantasiava o franciscano e depois beneditino François Rabelais, era possível fazer tudo o que se quisesse. Fais-ce que voudras. Não faltará mesmo que se encontre esse gênero de liberdade no culto satânico, por exemplo, do ocultista Aleister Crowley. Até mesmo entre os povos pré-alfabetos existia uma espécie de liberdade negativa, o que não pode surpreender, pois o primeiro pecado era já tanto o fato de exercer-se a liberdade humana autodeterminante, quanto, assim o disse Jean Madiran, o de recusar ser parte de um todo. Barnes e Becker mencionam o tipo, esses povos pré-alfabetos, de um homem maleável, impressionável, mentalmente imóvel, que acabava por render-se à sua própria vontade irreverente e desenfreada, sem guiar-se pela moral e pela religião tradicionais. Mas voltemos aqui às lições de Charles de Coninck, que se ocupava, como visto, do personalismo. Personalismo que, descendente mais proximamente das ideias de Emmanuel Mounier, fermentara já nas concepções de Jacques Maritain. É assim, mas dificilmente alguém sintetizaria melhor do que fez de Coninck, o que mais tarde viria a ser a teoria da justiça social crítica, ou seja, o movimento woke, que é o próprio personalismo, em momentos de fantasia e de pleno desprezo da realidade. Disse de Coninck, a propósito desse tipo de liberdade negativa, que com ela, cito agora entre aspas, as coisas seriam aquilo que nós gostaríamos que elas sejam. E concluiu, se por impossível a regulação prática fosse independente da verdade especulativa, então o que as coisas são ou deveriam ser, assim o homem, o bem comum e a sociedade, seriam simplesmente aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Essa é a descrição da justiça social crítica dos nossos dias. Consideremos como ilustração desse ponto, tendo em conta o pouco tempo disponível para a comunicação que fazemos, algo sobre o influxo da liberdade negativa no tema atual da família, o que constitui, em nossos dias, manifestamente, uma revolução do bem comum político, devido à nova e livre extensão dos modelos de combinação sexual e à amplitude e facilidade de dissolução do matrimônio, em parte considerável dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. A velha e infrutuosa pretensão ideológica de abolir a família ou coletivizá-la, objetivo reiterado na literatura utópica, sucedeu, de outro modo e por agora com certo êxito de fato, que se espera temporário, a ideia de uma compreensão nova e uma maior extensão do objeto do conceito de família. Isso já o havia sustentado Leon Trotsky, para quem a família não pode ser abolida, mas sim substituída. O termo família teve e segue tendo várias compreensões. E, com efeito, a perspectiva sociológica da família, é dizer, sua verificação fática, permite recrutar uma série de modelos, que vão desde seu padrão mais comum, pelo que se denomina família tradicional, no qual o grupo familiar se origina a partir de uma união monogâmica e, particularmente, indissolúvel, até diversas formas de uniões não monogâmicas, como os matrimônios coletivos, a poligenia, a poliandria, passando por modelos alternativos de matrimônio, incluídos os núcleos monoparentais. Trata-se de tendências antagônicas que, já se tendo realizado ao longo da história, também frequentaram o Ocidente no último século. Na antiga Roma, por exemplo, existiam famílias extensas, fundadas mais na potestade do que no matrimônio. E o poder do pater familias implicava a inclusão dos servos na categoria familiar.
até bem entrado a alta medieval, seguia sendo a família a realidade que acabo de indicar. Cito aqui um autor que diz o seguinte: no século X, chamava-se família ao conjunto das pessoas reunidas sob a autoridade do Senhor, portanto, em sentido bastante amplo. O modelo tradicional de família, que é uma comunidade natural, cujos fins são o desenvolvimento e a sobrevivência do homem, com a primazia da geração e da educação da prole, baseia-se em critérios constitutivos e funcionais rígidos, a saber, a exogamia, a idade e o sexo. Desde meados do século XX, se consideramos o mundo ocidental em sentido estrito, novos modelos de família competem cada vez mais com a família tradicional, acolhendo-se critérios de constituição e funções diferentes, o que leva não só à valorização das famílias adotivas, mas também à indiferença a respeito tanto das distinções sexuais da união quanto da configuração monogâmica. Máximo Dogliotti e Dilda Ferrando afirmam que esses novos modelos tendem mais à realização individual dos membros do grupo familiar, o que leva à inversão da hierarquia dos fins matrimoniais, de modo que os fins somente secundários do matrimônio tradicional, a saber, o mutuum adiutorium e o remédio concupiscência, passam a preferir-se sobre a geração e a educação dos filhos. Nesse sentido, Helmut Schelsky fala de uma forma romântica de ver, que assinala o individualismo como uma característica de nosso tempo. A partir da segunda metade do século XX, acentuou-se a tendência sociológica à desintegração da família tradicional, fenômeno que desenvolvia sintomas já observados nas primeiras décadas do século XX. Isso conduziu ao reconhecimento jurídico positivo de novos modelos de família. Em primeiro lugar, cobrou força a corrente da justiça crítica, estabelecida e fomentada pelos estudos do Instituto de Investigação Social de Frankfurt. Neste passo, cabe destacar a influência de Herbert Marcuse, embora seja de assinalar que alguns pensadores desse mesmo instituto, a Escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno e Max Horkheimer, rechaçaram a orientação de Marcuse, embora o fizessem por motivos políticos, já que defendiam a necessidade da instituição familiar por seu papel de resistência ao totalitarismo. Posteriormente, a contemporânea corrente de justiça social crítica, o movimento woke, resultante da conjunção de tendências neomarxistas com o pensamento pós-moderno, incluiu novas perspectivas sobre os modelos familiares, com certa dissonância da orientação ortodoxa do marxismo. Dado que esses modelos, o tradicional e o novo, são antagônicos, surgiu a necessidade, ou ao menos a conveniência, de adotar normas reguladoras. Mas de que normas se trata? O pós-modernismo havia proclamado a obsolescência dos grandes relatos, que serviam de critério e fundamento para distinguir o verdadeiro do falso e, portanto, o bem e o mal. Agora, a velha teoria pós-modernista, sem despojar-se de seu impulso de destruição, mesclada com o que sobreviveu da Escola de Frankfurt, converteu-se em militância prática, em um ativismo no qual se misturam as velhas concepções marxistas, as teses freudianas e o esprit de barricade de Herbert Marcuse. O resultado é o individualismo à outrance, o agravamento do personalismo no reino da plena liberdade negativa, um reino em que a fantasia prefere a realidade das coisas, um reino em que a vontade e a imaginação prevalecem contra a inteligência. Ora, o bem comum não pode sequer conceber-se quando se recuse a distinção entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Manifesto é que, se não há bem, é absurda a própria indagação acerca de um bem comum. Não será demasiado concluir que nesse quadro de anti-intelectualismo e de anti-realismo, onde conceitos, juízos, raciocínios são coisas que deixam de ter sentido, em que se permite livremente a negação das realidades sensíveis, o que resta é a só tentativa de edificação tardia de uma nova Babel,
de um reino de logosfobia. Mas não pode haver bem comum para seres racionais, quando exatamente se despreza a racionalidade. Muito obrigado. Bom, fica aberto agora o espaço para perguntas, né, da plateia, de quem quiser fazer algum questionamento, tiver alguma dúvida. O professor Ricardo Dipp se colocou à disposição para responder eventual questionamento. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Ricardo Dipp. Já tem um colega no auditório para fazer? Sim, tem. Dr. Bento do Airlib, por favor. Boa noite, Dr. Ricardo. Eu prestei bastante atenção e me observei nessa questão do bem comum. Eu já fui professor universitário 25 anos, trabalhei bastante nessa questão, que era professor de Direito Constitucional. E hoje, professor Ricardo, vendo o conteúdo que o senhor trouxe, muito esclarecedor, é a que eu agradeço, eu me vi numa questão. Eu defino ética como aquilo que não é obrigatório que nós fazemos. Não é obrigatório. Quanto mais leis uma sociedade tem, talvez menos ética ela seja, porque ela está precisando de direcionamento. O senhor entende ética como bem comum? E como trazer esse conceito para a família, talvez não esteja também nessa questão que nós tratamos dessa família tradicional, uma ausência também de ética? Muito obrigado, muito interessante essa sua referência. Bento. Bom, vamos por partes. Se nós podemos aqui sintetizar, porque sem tentar uma definição de ética, de ciência moral, e as várias distinções que nós podemos fazer em teologia moral ou filosofia moral, nós talvez pudéssemos adotar, para resumir a ideia de ética, a ciência que tem por objeto o primeiro princípio da sindérese, fazer o bem e evitar o mal. Eu penso que, bem, isso é uma simplificação, mas resolve bem. Bom, naturalmente, se é fazer o bem e evitar o mal, aí já está a indicação do bem em geral e, portanto, inclui também o bem comum. É fazer o bem individual e é fazer o bem comum também. Agora, o que me pareceu aqui, se eu bem entendi a sua dúvida inicial, e a razão pela qual o senhor definiu ética como fez, é a questão relativa ao direito, da obrigatoriedade, da compulsividade imposta pelo direito. Mas o próprio direito, há um conhecido, dos melhores teólogos do século passado, Antônio Royo Marim, que faz uma precisão muito interessante a respeito do princípio da sindérese em relação à moral do modo amplo, a ética em geral, e o campo do direito, dizendo que se o primeiro princípio sinderético é agir o bem e evitar o mal, ou como alguns preferem dizer, fazer o bem, não me parece certo fazer o bem, mas agir o bem e evitar o mal, quando se trata do campo jurídico, é agir o bem não qualquer, mas o devido a outrem. E evitar o mal não qualquer, mas o nocivo a outrem. É por isso que entra aí o problema da compulsoriedade, que num plano ético mais geral, não teria... Isso não está muito certo dizer que não haveria o apoio de alguma positividade, na medida em que nós, desde os 10 mandamentos, temos ali indicações compulsivas, objeto de lei, e, portanto, e matéria moral. Então, não está bem dizer que não havia, pelo menos, lei divina positiva a propósito do assunto, mas eu compreendi a distinção. Agora, voltamos a um tema que me parece certo, em duas etapas. A meu ver, efetivamente o senhor tem razão, não bastarão leis, muito menos leis estatais, para que haja a resolução dos nossos problemas se não houver uma grande contra-revolução moral. Mas, por outro lado, evitemos isso aqui que o de Conan chamou de moralismo bençoante, porque não é qualquer moral.
E não nos bastará uma moral realmente, um acordo quanto aos bens a praticar, um amplo acordo num novo panteão romano dos bens que podemos praticar. Se nós não tivermos aqui na base dessa moral, a única verdade que é Cristo Nosso Senhor. Ou a moral é a moral católica, segundo os termos bíblicos e segundo a tradição da igreja, segundo o magistério da igreja, ou ela não será verdadeiramente suficiente para reconstruir. Eu me lembro que eu era menino ainda, ninguém aqui estava nascido. Acho que nem o nosso arcebispo era nascido. Quando fez no Brasil um grande movimento de rearmamento moral. Vamos rearmar a sociedade de moralidade. Confiança pura e simples no ambiente secular. Deixemos Deus de lado. Não é só deixar Deus de lado. Deixemos o Deus verdadeiro, trino e uno. Falemos de outro modo. Deixemos Cristo de lado. Só façamos o rearmamento moral. Nós sabemos o que isso deu. Nós vivemos esses tempos agora. Então isso não vai resolver. Então, em parte é certo. Voltamos à estrutura. Não bastam leis. Será insuficiente pensar que nós vamos multiplicando leis para resolver os problemas. Isso pode melhorar um pouco. E as leis podem piorar muito a nossa situação. Um dia nós vamos ter condição de falar isto com tranquilidade, sem paixão. Eu espero que nós reconstruamos isso no Brasil. Mas o princípio da nossa desgraça data de 1977, com a aprovação dessa miséria que é a lei do divórcio. Foi isso. Então, vejam que as leis podem piorar realmente a situação. Leis permissivas, leis ilegítimas, porque no ambiente contaminado de positivismo que ainda nós vivemos numa implicitude de positivismo, nós tendemos a equivaler a legitimidade à lei. E só conhecemos uma coisa para controlar leis: a Constituição, que é o substituto secular iluminista do Evangelho. Essa é a verdade. Não sei se respondi adequadamente. Isso exigiria um curso para nós discutirmos tudo, mas penso que terei aflorado alguma coisa. Mais alguém? É a sua pergunta. Eu estou curioso. Vai lá, Dr. Lucas. Vê uma pergunta aqui que é compartilhada pelo nosso presidente, Dr. Miguel Vidigal, que de alguma forma a sua palestra, uma conferência na verdade, ela demonstra o papel central de Deus na vida do homem, né? E a necessidade do homem voltar-se a Deus. Voltar-se não num movimento menor, mas num movimento maior, porque está muito afastado de Deus. Mas como fazermos isso concretamente na nossa vida pessoal e profissional? Eu vejo, por exemplo, a doutora Viviane, que amanhã dará uma palestra, a primeira palestra junto com o Dr. Miguel Vidigal, uma juíza criminal, fazendo 8, 9, 10 audiências por dia, instruções, tratando da miséria humana. Como se mantém diante dessas circunstâncias? Os advogados, o senhor no tribunal, durante o tempo em que nós divulgamos esse congresso, nós tivemos felizes surpresas. Por exemplo, eu vejo um oficial aqui da PM, com um comandante da PM, uma conversa muito agradável, muito virtuosa. Eu estava com o Dom Dimas e outros colegas, nós ouvimos dele a preocupação dele com a alma da sua tropa. Uma coisa bonita de ver. Um comandante da segurança pública preocupado com a alma da sua própria tropa. Dizendo que todas as vezes que se deparava com um grande problema para se resolver, ou pequeno, de oficiais ou de praças, percebe que aquela pessoa está afastada de Deus. Da mesma forma também, a gente consegue muitas vezes ver o esforço do próximo de alguma forma como um sinal de Deus. Nós tivemos uma conversa muito boa com o desembargador Pavan também no TJ, que até encheu o coração do nosso arcebispo de alegria com os projetos, as expectativas que tinha, inclusive de celebrar missa no Tribunal de Justiça, para aqueles que quiserem.
E nesse aspecto também o Ministério Público, a força de vontade de cooperar, de ajudar, que não é a primeira vez, tanto na instituição, aqui na pessoa do Dr. Romão, Procurador-Geral de Justiça, como da associação, hoje representado pelo Dr. Fabrício. E foi muito bonito para mim ver o Dr. Romão dizendo ali na abertura que há 3 anos ele estava na plateia. E por coincidência, Dr. Fabrício, ele presidia a associação que o senhor preside hoje. E hoje é chefe do Ministério Público e membro da UJC. Como que concretamente? Eu confesso que eu vejo isso muito nos meus amigos. Eu tenho 3 exemplos aqui hoje: Gustavo Eufigênio, Felipe Almeida e Elisângela Pux. 3 pessoas sem as quais o que está acontecendo hoje aqui não aconteceria. Que trabalharam, se entregaram, serviram mesmo. Mas muitas vezes, do ponto de vista pessoal, e outro exemplo que nós temos aqui é o nosso presidente, desembargador Contar, que teve que se retirar porque não tem mais condição física nesse momento de permanecer até tarde. O desembargador Contar, há 1 mês e pouco, foi acometido de Guilherme Barré. Não sei se a pronúncia está correta. Quando estava no colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais, em Santa Catarina. Adentrou o próprio quarto no hotel e simplesmente caiu, perdeu a força de toda a musculatura do corpo e, graças a Deus, vem se recuperando a custa de muito esforço e há mais de mês trabalhando no tribunal já administrativamente, voltou segunda-feira. Eu confesso para o senhor que toda essa atividade, ou esse ser, ou a personalidade dessas pessoas, amigos no caso desses 3, e pessoas queridas com quem eu convivo no caso dessas autoridades que eu mencionei aqui, de alguma forma impactam na minha vida a personalidade delas. Mesmo que elas talvez não estejam percebendo isso. Mas do ponto de vista da minha vida pessoal, a minha preocupação diária mesmo é essa: como fazer com que Deus seja verdadeiramente o centro da minha vida como advogado? Como que o senhor faz isso como desembargador? Bom, eu queria começar aqui dizendo uma coisa que falei em particular ao senhor arcebispo, mas acho que eu vou dizer em público porque é merecido. Não fosse por outros motivos, eu estou muito satisfeito de estar aqui, mas eu, ao ouvir a homilia dele hoje, na Santa Missa, disse que o meu dia já estava mais do que satisfeito, que eu havia ganhado a minha viagem ao Campo Grande. Uma homilia realmente extraordinária. E lá, eu me recordo de uma passagem, o senhor arcebispo me corrigirá se eu estou equivocado, que São Paulo sai de algum lugar sem conseguir convencer a todos, sem convencer. E nós sabemos o que aconteceu com quase todos os apóstolos, menos São João. Ou seja, nós temos dificuldade na sociedade. Essa é uma batalha espiritual de todos os tempos, que começou antes mesmo da criação dos homens e vai acabar quando tudo se consumar. Mas nós temos o que fazer da nossa vida no ambiente social. O que eu, já velho, já me encaminhando para os últimos dias dessa vida terrena, penso em continuar combatendo. Diminuir o castigo de Deus, porque virá no Apocalipse. Tentar o mais possível salvar almas, os que estão ao meu lado. Tentar, na medida do possível, com prudência, porque não adianta, às vezes não adianta uma pregação muito aberta. É preciso ter um tanto de talento, um tanto de temperamento, respeitar as liberdades também, liberar o tempo de maturação daqueles que às vezes querem encontrar os sinais da verdade, mas nós, na nossa geração, traímos tudo isso, escondemos. A minha geração é uma geração podre, escondeu a verdade, quebrou os sinais da tradição. E hoje a juventude quer encontrar isso. Mas nós não conseguimos. Porque nós, frequentemente, eu falo por mim, frequentemente, talvez eu coloque demasiadamente sobre os meus próprios ombros essa tarefa, quando, na verdade, eu teria que rezar mais. E pedir a Deus que consiga isso, porque não sou eu que vou conseguir uma conversão de alguém. Não. Posso ser um simples instrumento, aliás, inútil. Eu não sirvo absolutamente nada. Deus não precisa de nada para mim. A não ser o fato de que Ele me ama mais do que qualquer pessoa desse mundo poderia me amar. Como ama cada um de nós, nós sabemos isso. E, portanto, aí está talvez o caminho.
rezar bastante. Saber que nós temos que servir, adorar e reverenciar a Deus. Pensar que em cada momento que nós estivermos, em cada momento, essas situações mais tolas, dentro de um elevador, um gesto de cortesia pode se converter em um gesto de caridade se nós conseguimos referenciar tudo a Deus, tudo a Deus, tudo a Deus. Parece-me assim. Será impossível eu já sei disso por uma longa experiência de pecados, será impossível que eu me veja inteiramente livre dos pecados. Mas não é impossível que eu peça a Deus todos os dias, que me livre o mais possível, que me dê a graça de eu não pecar. E que com isso eu possa servir de alguma coisa. Ou seja, Deus está me dando a oportunidade de um vermezinho poder se mostrar um pouco menos ruim do que é, para que outras pessoas se convertam. E isso pode fazer-se também no ambiente profissional. Está aqui a desembargadora Luciana Bresciani, que tem dado um exemplo muito vívido em um ambiente extremamente secularizado, mais do que isso, um ambiente que tem uma ligeira tendência ao indiferentismo religioso. Embora nós tenhamos um belíssimo crucifixo no nosso plenário do tribunal, mas ela dá um exemplo de fé viva. E há outros que fazem isso. Nós vamos conseguir converter todo o tribunal? Não vamos, sabemos que não, porque nós não convertemos ninguém, mas nós fazemos aquilo que é o nosso papel. E para isso nós temos que nos preparar. Qual é a preparação? A oração em primeiro lugar, vida sacramental e estudos. Eu penso que isso é uma parte importante. Nós não devemos cruzar os braços com um esforço adicional de estudar os problemas e nos dedicar a resolvê-los. Essa é a nossa parte. Andou correndo por aí uma expressão, uma conversão populista de uma passagem que penso que se pode atribuir a São Bento, mas que está bem, joelho no chão e livro na mão. Parece bem, digamos, uma certa modernidade que se pode aceitar pelo conteúdo. É isso mesmo, ou seja, não confiarmos nas nossas próprias forças, porque nós não temos força para nada. Mas confiarmos em Deus. Confiarmos em Deus. Sabe que quando eu vejo aqui tanta gente que de algum modo se martiriza, se sacrifica, nós estamos vendo isso, né? Eu penso no que foram os tempos, por exemplo, hoje falava com o Dr. Paulo e a Dr. Luciano sobre Santo Curadars, sobre o que sofreram aqueles padres e leigos tendo que, para professar a sua fé, ter de se refugiar muitas vezes e não ceder às pressões. E hoje nós não vivemos tempos diferentes em boa parte do mundo. Veja o que se passa com as perseguições de cristãos em vários países. Não vamos mencioná-los aqui, mas todo mundo sabe. O quanto tem de ser prudente politicamente o Papa Leão XIV, em que põe muitíssima esperança, para ao mesmo tempo fazer o que é o dever de todo Papa, custodiar a fé, ensiná-la, mas ao mesmo tempo não agravar a situação daqueles que ele não pode socorrer de imediato. Eu estou convencido de uma coisa, o senhor arcebispo me perdoe, não se ensina a Padre Nosso ao vigário e muito menos aos bispos, não é? Mas caberá aos bispos, ensinar, como é dever, é monos dos bispos, ensinar a verdade e mantê-la. Porque é só assim que o Santo Padre poderá sentir-se fortificado o bastante para fazer as pregações políticas que deve fazer também, e ao mesmo tempo evitar tantas coisas ruins que as confusões aí podem gerar. E de nossa parte, nós que somos leigos, se nós estivéssemos aí na esfera militar, os militares dizem que nós somos paisanos. Os paisanos têm que tomar cuidado quando falam na frente na frente dos bispos, dos grandes arcebispos, como temos aqui. Mas nós temos a nossa parte a cumprir. Eu tenho netos. A esses netos é meu dever ensinar o mais possível que eu possa.
E eu faço isso. É a minha parte. Tenho 4 netos. Eu penso assim, se 3 ficarem bons, eu já estou bastante recompensado. Pensemos assim no nosso ambiente de trabalho. Quem que eu posso tentar pedir a Deus que converta? Eu não posso dizer aqui o nome. Mas há um desembargador pelo qual eu rezo todos os dias pela conversão. E eu acho que Deus ainda vai me conceder isto. É um homem, é aquele homem que entra no campo do bom secular. Procura fazer o bem, etc., mas falta fé. Então, pensemos isso. Desculpe, estou me alongando um pouco, coisa de velho. O velho costuma falar muito mesmo. Mas peguemos as vítimas, as nossas vítimas. Quem que são os meus alvos preferenciais? Eu tenho 3 ou 4. No nosso ambiente de trabalho, no clube. Vamos pegar essa gente. Vamos tentar priorizar isso. Um pouco de conversa, um pouco de exemplo. Essas pessoas às vezes vêm procurar. Sabe que eu sou procurado por gente que não tem fé. Por gente que tem vergonha de ter fé, que não quer comunicar em público. Por gente que sabe que está numa fé extraviada e que tem dificuldade de mudar de vida, porque isso implicaria... É uma cruz, não é? É uma cruz. Como? Eu não vou adulterar, não posso furtar, não posso ficar bêbado e cair no chão. Nós temos a boa nova de que, segundo os últimos estudos, a gula não pode ser objeto de tentativa. Ou se ela se consuma com a morte ou não há pecado. Mas fora a gula, fora a gula, aos outros pecados, essa é uma posição. Vamos tentar, conversando, recebendo, com paciência. É preciso ter paciência com aqueles que não têm a verdadeira fé. Nós estamos vendo a verdade e eles não. E isso irrita, isso incomoda. Quando alguém tem a verdade e vê alguém negando a lógica, negando a verdade evidente, nós tendemos a nos irritar. Tentemos nos controlar um pouco. Tentemos dar um pouco de tempo para essa gente, que essa gente volta a conversar. É aquilo, não podemos esperar converter todo mundo, porque isso não ocorrerá. Hoje, no Brasil, nós vivemos um problema da idolatria estendida, sob o nome de laicismo. E esse é o elemento a combater agora. Ao mesmo tempo, a salvaguarda da família e tentar, na medida do possível, ir vencendo o laicismo. Tentar ver se um dia, que Deus assim permita, nós possamos ter algo tão extraordinário como tivemos ao tempo da Constituição Imperial. Aquele artigo 5º, em que o Estado reconhecia que há uma igreja verdadeira, que há uma fé verdadeira, que há uma só fé verdadeira, que há só uma igreja que salva, que é a Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana. Lucas, longe de mim querer fazer adendo... Desculpa. Não, eu tenho dito que um dos grandes desafios da igreja nesse tempo é anunciar uma antropologia integral, porque existem muitos reducionismos, né, da visão de pessoa. Acho que João Paulo II, nesse sentido, deu uma contribuição muito importante, inclusive com a sua teologia do corpo. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso quando o senhor associou o personalismo com cultura woke, porque um certo personalismo, a valorização da pessoa como sendo única, irrepetível, eu sempre procurei anunciar. Eu não sei, é claro, o senhor apresentou uma visão muito mais ampla do que aquela de que eu disponho dessa filosofia contemporânea. Mas eu queria só pedir que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa preocupação minha de uma valorização cada vez maior da pessoa, na sua dignidade, na sua irrepetibilidade e no fato de ser imagem e semelhança de Deus. E, nesse sentido, uma oposição a todo tipo de coletivismo que faz com que a pessoa seja diluída no coletivo, né? Mas, naturalmente, a antropologia integral ela tem que necessariamente estar aberta para o social, bio, sócio, psico, espiritual, para usar lá a expressão do Viktor Frankl, né?
É um pouco isso que eu queria pedir que o senhor comentasse. Eu não sei se eu estou à altura de fazer um comentário que possa responder a sua boa indagação, as suas boas considerações. Talvez aqui, embora se possa chamar de personalismo também essa parte referível ao magistério de João Paulo II, nós temos de pensar também no que representou o personalismo quando ele surge com mais força contra as invectivas, os prognósticos que o Papa São Pio X já havia feito, a resistência que houve, mas quebrada pelo traslado de boa parte do pensamento católico, talvez da melhor intelectualidade católica do século XX, da primeira metade do século XX, que acabou indo unir-se de algum modo à revista Esprit de Emmanuel Mounier. E ali se desenvolveu esse personalismo que coloca a pessoa como um elemento principal da vida social em detrimento da coletividade. Existe uma coisa que foi bem definida na doutrina tomista, que foi reafirmada também no magistério, que é o princípio da totalidade, de que o bem comum é sempre mais importante do que o bem individual. Mas aqui há uma exceção que as pessoas às vezes não fazem. Sim, mas não em todo o seu aspecto, ou seja, secundum quid, como dizem os. Ou seja, o bem comum é mais importante do que o bem singular, mas não em todo o seu aspecto. Quando esse autor que eu mencionei, que é o autor clássico contra o personalismo de Maritain, esse livro do Charles de Conac, ele põe exatamente à mostra que a mudança do pensamento de Maritain, que teve grande influência no desenvolvimento da intelectualidade católica posterior a ele, portanto estamos falando aqui dos anos 40, 50, e mais à frente, que ele teve uma influência até mesmo sobre o magistério da Igreja posterior. Na verdade, isso é difícil dizer, mas desviou-se daquilo que era o pensamento tradicional da Igreja até então, especialmente de São Tomás de Aquino. Notemos o seguinte, isso é importante dizer para não parecer, estamos nos apegando a um autor medieval em detrimento do pensamento. Não, lembremos-nos que o Concílio Pastoral Vaticano II indica São Tomás de Aquino como modelo para os estudos. Este é o pensamento a seguir, isso não há dúvida. Então eu penso que talvez, se nós utilizarmos aí um critério adequado de visualização do magistério de João Paulo II, nós possamos talvez dar outros nomes às coisas. E aí não há nenhuma dúvida que... Por que a antropologia tem essa importância? Por que o homem tem essa importância? Bom, tem vários motivos. Primeiro porque, e talvez esse baste, Cristo se encarnou como ser humano. Há maior dignidade para nós? Deu-nos Nossa Senhora como mãe. Há maior dignidade para nós? Então não há dúvida de que o ser humano... O problema talvez esteja no artifício de pretender distinguir pessoa e indivíduo. E aí é que é preciso, então, nos dedicarmos a separar bem o joio do trigo. E evitar exatamente os erros do personalismo, coloca a pessoa de tal modo que justifica, então, que se a pessoa... Vamos lá, voltando agora numa linguagem quase caricatural. Não é tão simples como eu estou propondo, isso eu estou simplificando. Se a pessoa é mais importante, se o bem da pessoa é mais importante do que o bem comum, como é que nós vamos justificar que uma pessoa, fundando-se exatamente na sua personalidade, mas agora com a sua liberdade negativa, não tem o direito de negar a realidade sensível, por exemplo? Pronto. Então, nós precisamos distinguir bem. Que a pessoa tem importância, não há dúvida. Mas que ela possa, exatamente a pretexto dessa personalidade, da sua importância, ter a liberdade negativa de afirmar-se o que bem queira ser, isso é outra coisa. Eu acho que nós estamos de acordo. O problema talvez é terminologia. Não é isso? Parece isso. Não é?
Eu estou aqui pisando em ovos para evitar certos exemplos que poderiam ser mal interpretados. Eu não gostaria de, no final da vida, ser réu em algumas ações. Pois é. Professor, eu sou estudante de Direito ainda e queria fazer uma pergunta para o senhor de um tema que atualmente está muito em alta, talvez um tanto polêmico, que é propriamente o ativismo judicial. Eu queria perguntar para o senhor, enquanto católico, nós vemos que as leis elas são tendencialmente, geralmente, contra o catolicismo. E eu queria perguntar para o senhor, quando nós entrarmos nesse meio, né, por exemplo, um promotor, um juiz, se nós podemos fazer um ativismo judicial, entre aspas, pro bem, né? Se, nesse caso, os fins poderiam justificar os meios. Muito bem. Primeiro, muito obrigado, muito boa pergunta, muito atual também. Vamos lá. Eu fiz agora há pouco uma rápida crítica ao positivismo, passei por cima muito rapidamente, mas critiquei. Exatamente. O direito não é a lei. O direito é o justo. A lei é uma trilha para chegar ao justo. O professor Michel Villey, lá da Universidade de Paris, tinha um exemplo muito interessante. A lei consiste em sinal de trânsito, como se fosse um sinal de trânsito, que vai nos indicando o caminho para algum lugar. Em geral, suposta legitimidade dessas leis, ou seja, suposto que elas não ofendam o direito natural, a lei natural, nós temos que seguir a lei. Mas pode, em determinado momento, alguém de má vontade ter quebrado um dos sinais, ou então houve um desastre à frente e a lei manda a gente ir para lá, e aqui não dá. E isso nos leva a adotar a equidade que já vinha ensinada por Aristóteles. A lei é um caminho, mas ela pode falhar. Outra coisa diversa é o ativismo judicial. Vamos lá por partes. Se a lei é legítima, suponha, por exemplo, uma lei que diga todo menor de 2 anos vai ser morto. Pronto. Ela ofende manifestamente o direito natural. Nós não podemos cumprir por ela ser ilegítima. Mas é muito raro que ocorra isso. É muito raro. Eu não me lembro, eu me lembro de ter 2 ou 3 vezes eu me desviei da lei para atender a princípio de isonomia, ou seja, uma pena de 2 anos e se descobre que os pobrezinhos, eu fiquei 10 anos no Tribunal da Alçada Criminal em São Paulo, então os pobrezinhos de 2 réus bêbados, primários, tinham matado um passarinho que custava R$10. Mas como eles tinham agido em concurso, a pena mínima era de 2 anos e não dava para... Não tem sentido punir com 2 anos de prisão uma situação como essa. Então eu dizendo, olha, aqui há uma injúria à lei, se o legislador tivesse previsto isso, ele não teria feito a lei desse modo, e apliquei outra punição. Bom, isso, portanto, é agir com equidade em raríssimos casos, mas equidade contra a lei, em raríssimos casos. Outra é propriamente o ativismo. Porque com o ativismo o juiz está julgando da lei. Esse é o problema. Há situações em que o juiz deve apartar-se da lei, ainda que à custa de, se for o caso, exonerar-se. Existem outros mecanismos em que é possível deixar de aplicar alguma coisa, por exemplo, que contraria. O juiz pode declarar-se suspeito por motivo íntimo, impedido por algum motivo e evita julgar alguma coisa. Imaginemos que seja uma lei. Havia um colega em São Paulo que não queria aplicar a lei do divórcio. Então, o que é um tema debatível, né? Esse é um tema complicado para dizer se o juiz pode ou não fazer isso, aplicar a lei do divórcio ou não. Mas, enfim, não queria. Então, de 2 uma, ou ele se exonerava, ou ele provocava não aplicando e ia acabar sendo realmente afastado por uma penalidade, ou se dava por suspeito em todos os casos. No final, acabou se resolvendo de outro modo. Agora, o problema do ativismo é a ausência completa de regulação. Aqui o ativismo é a liberdade negativa no judiciário, por assim dizer. O juiz decide o que bem entende. E tem sido moda mesmo. Em alguns casos, há juízes que dizem assim mesmo, olha, eu acho que essa lei não é boa de se aplicar, eu prefiro seguir tal coisa assim, sabe? Bom,
Não está certo. Nem para o bem se deve fazer isso. Por quê? Porque, a não ser, volto a dizer, que a lei seja ilegítima, claramente ilegítima. Fora isso, não. Eu poderia achar que uma lei poderia ser mais favorável. Vamos ver aqui a situação atual da Igreja Católica. Bom, a nossa Constituição prevê aí o laicismo. Bom, ótimo. Isso não é boa. Bom, não é bom, então nós vamos deixar de aplicar? Não, vamos com calma. Não é assim. Se nós estamos num sistema em que a Constituição tem o papel de Bíblia, o papel de Evangelho, nós vamos tentar alterar a Constituição. E não sendo possível fazer como, por exemplo, tenta fazer a doutora Luciana no tribunal, ou eu com menor valor, tentar, por exemplo, mostrar que é possível uma interpretação sem ativismo, que nos leva à chamada laicidade assimétrica. O que quer dizer? Como a nossa população é, em sua maioria, uma população que se diz nominalmente católica, pelo menos, segundo os dados do IBGE, então nós podemos favorecer de algum modo a religião católica, em vez de tentar igualá-la, o que seria uma injustiça, igualar situações desiguais, com religiões que têm 3 adeptos, 10 adeptos ou 5 adeptos. Então, é uma forma de, dentro do direito, atuar tentando uma solução prudente, até que algum legislador desperto, adequadamente desperto, comece a notar certas coisas. Nós estamos num momento, amanhã a desembargadora Luciana deve falar sobre um tema interessante, sobre os símbolos religiosos. Nós estamos num momento relativamente favorável, em que chegamos a um ponto em que ao menos não se vai proibir símbolo religioso nos prédios públicos. Já é alguma coisa. Não é? Acho que ficou repetido. O ativismo judicial talvez seja tão ruim quanto o garantismo. Nem uma coisa nem outra. Vivemos no Estado laico, mas nas nossas moedas consta Deus seja louvado. Mas aí este é um problema que eu tenho questionado um pouco. Até o Dr. Miguel Vidigal, certa vez, estranhou o meu voto num caso lá no tribunal, em que eu votei pela inconstitucionalidade de uma lei que obrigava a Câmara dos Vereadores a abrir a sessão invocando a proteção de Deus. E eu disse que eu julgava inconstitucional, primeiro, porque feria a liberdade de consciência do presidente da Câmara, que podia não ter religião, mas não só, ao meu ver, feria também a doutrina católica. Porque se ele fosse católico, ele não podia invocar um Deus que não se sabe qual é. Essa é a realidade. Ou se invoca exatamente o Deus de Abraão, de Moisés, Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o Deus geral do panteão romano, este não. Então eu disse, olha, aqui é preciso esclarecer. Que Deus é esse que está aqui referido? Essa ideia de que todas as religiões têm o mesmo Deus, de fato há um só Deus, mas nem todas elas têm o mesmo Deus. Essa é a coisa. Então, pretender que o nome Deus supra por essas realidades que não são condizentes com o nosso Deus triuno, não me parece bem. Não me parece bem. É uma solução liberal. Aliás, a maior parte das soluções que nós temos encontrado nesse sentido são soluções liberais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Infelizmente é isso. Com o tempo, é claro, guardemos uma coisa, a igreja sempre foi sábia, sempre foi muito sábia em tolerar certas coisas. Às vezes é preciso tolerá-las. Tolera, porque não tem forma de evitar. Mas outra coisa é aceitar, acatar como sendo verdadeiro, quando não é. Acho que expliquei. Desembargador Ricardo, boa noite. Gostaria de agradecer pelo brilhantismo das palavras e fazer uma breve pergunta, que o senhor disse que, de algum modo, o grande mal do Brasil ocorreu com a lei do divórcio. Gostaria de entender, diante de tantos fatos que aconteceram, que ocorreram, situações, por que o senhor considera isso, de que forma, qual seria a visão do senhor? Obrigado. Bom, claro que muita coisa ocorreu. Se nós formos voltar ao século anterior ainda, começo das nossas dificuldades, no meu modo de ver, surge exatamente 11 anos antes da virada do século
XIX para o século XX. Não que eu defenda aqui a rigidez do sistema do padroado, que também tinha seus problemas, mas ali começaram as coisas com a separação entre o Estado e a Igreja, e quando nós começamos a perder realmente a influência católica na política. Houve muitos fatos ao longo do século XX que contribuíram para a situação que nós vivemos, mas a lei do divórcio destruiu a família. E a família é a célula máter da sociedade. Destruída a família, a sociedade não. Eu vou contar aqui um episódio muito interessante, enfim, acontecimento prático. Eu peço desculpa porque é testemunho, não é? Mas foi tão interessante. Eu fui juiz de uma comarca lá no interior de São Paulo, comarca de Sertãozinho, onde há muitas usinas de cana-de-açúcar. E fui juiz num caso de divórcio envolvendo um usineiro. O juiz tem que ouvir o marido, depois ouvir a mulher e tenta ver se concilia. Eu nunca tive êxito em conciliar ninguém, essa é a verdade. E eu então perguntei para a mulher, há possibilidade? Ela disse, doutor. Ela falou assim, depois da lei do divórcio, o senhor acha que há possibilidade disso, de conciliação? Eu falei, como assim? Ela falou, eu vou explicar para o senhor. Eu estou há 50 anos casado, era mais ou menos isso. Eu falei, sei. Então, nos primeiros tempos, eu sempre soube que o meu marido tinha casa militar e casa civil. Ele saía, tinha sempre alguém, ele adulterava, eu sabia, mas eu nunca fiz nada, porque nós temos tantos filhos. Eu queria manter a família. E o meu marido voltava para casa. Mais dia, menos dia, ele voltava, eu perdoava para o bem dos filhos e ia levando. Para o bem dos filhos, para que o nosso patrimônio não se... Mas agora, com a lei do divórcio, a primeira que apareceu mais esperta já está dizendo que ele tem que se divorciar para viver com ela. Aí eu compreendi na prática como uma leizinha, que aparentemente Então, de fato, a meu ver, sem a reconstrução adequada da família no sentido tradicional, nós não vamos reconstruir a comunidade brasileira. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente essa verdadeiro efeito de metástase que o divórcio provoca. O divórcio é apenas um adultério sucessivo, é apenas isso. Apenas isso. Então, a meu ver, dessa forma. Olha, a vida de casado, eu sou casado há 47 anos já. Ela apresenta dificuldades. Não é fácil. Mas para quem tem a ideia de que não pode romper, ele acaba... É um estímulo psicológico até para quem não tem a fé. Se a legislação secular não admite, vamos manter aqui mesmo, está muito bom. É paciência, vou sofrer, mas vou ficar. Não é a realidade? Essa é a realidade. Você compreender a psicologia dos povos, não é? Sim, parece. Então eu acho que, sem prejuízo de que houve outros fatores, eu não digo que tenha sido só esse, não. Há um dado muito interessante que eu não vou comentar aqui, foi um voto proferido na ONU pelo governo brasileiro, no tempo dos governos militares, que propiciou a queda econômica do Brasil. Não nos esqueçamos da importância das forças, chamadas forças ocultas, a que se referia o ex-presidente Jânio Quadros. Não é? Que era aquele, ele não era de Campo Grande? Era de Campo Grande, né? Campo Grande. Eu conheci pessoalmente, o senhor não conheceu? O senhor conheceu pessoalmente? O senhor não conheceu? Eu conheci pessoalmente. Olha, era impressionante a inteligência e a sagacidade dele. Né? Era teatral, mas olha, realmente era. O senhor ia perguntando, não é? Faça favor. Doutor, as palavras do senhor colocou de uma forma lúdica, não sei se poderia dizer dessa forma, a necessidade de ajoelhar e ter um livro na mão. Porém, nós estamos falando, o senhor está à frente de um ente internacional, doutor Miguel, um ente nacional, e nós estamos na frente de um ente local. E que faz com que haja necessidade, ao meu ver, de se iluminar
aqueles que estão, daquele exército de operadores de direito que nós temos ao nosso alcance. Então, como entidade, será que nós estamos cumprindo a nossa obrigação de iluminar de uma forma internacional, de uma forma nacional, de uma forma local? E qual seria essa forma para que isso acontecesse? Qual seria a nossa missão como, estando à frente de um ente de juristas, que deveríamos fazer? Porque eu compreendo a minha obrigação de evangelizar os ambientes que eu passo, na minha casa, no meu caminho, por onde quer que eu esteja. Mas eu creio que existe algo a mais que caiba a nós. Muito bem, muito bem. Só um recado, pessoal. Por nosso compromisso com a pontualidade, essa é a última pergunta que vamos responder, porque temos que manter nosso cronograma adequadamente. Então, rapidinho, vou lhe dizer. Primeiro, fazendo coisas como estão fazendo aqui. Isso é uma coisa magnífica. Um dia de semana, quinta-feira, auditório, uma presença considerável, sem contar a qualidade, mas com uma quantidade já magnífica, já alguma coisa. E outra coisa que fizeram muito bem, a publicidade que se fez desse seminário foi magnífica. Basta ver que o meu tribunal, graças a uma providência da doutora Luciana Bresciani, divulgou lá também. Porque ela foi lá e mostrou, olha, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está divulgando. Divulgaram lá no próprio site. Então, é já alguma coisa. Agora, eu entendi a sua... Há uma coisa que vale a pena. O livro, eu mencionei há pouco o livro do Antônio Goio Marim. Ele tem um livro, foi traduzido, acho que foi traduzido para o português, quase certeza, chamado Teologia Moral para Seculares, em português seria assim. Foi traduzido, não é? Lá na parte final do... Acho que não sei se é do primeiro ou do segundo tomo, porque a edição original é em 2 tomos. Eles têm um exame de consciência para profissionais. Isso é importante não só para a nossa própria formação, né? Eu examino se eu estou me comportando bem na minha profissão de juiz, etc., mas isso pode ser transmitido aos demais juristas. É a primeira coisa aqui que eu observo, eu peço desculpas, vejo de professor. Eu recomendo que não se use essa expressão operadores jurídicos. São juristas, porque o operador dá a impressão de uma coisa mecânica, e não é verdade. Os juristas atuam, a solução, a maior parte dos juristas atua de maneira prudencial. E a prudência diz respeito ao agir e não ao fazer. Então, esse é um caminho. Eu até acho que vários têm esse livro, mas se não tiver, eu me disponho a mandar uma cópia dessa página final, para que possam fazer, eventualmente, e divulgar, olha, como fazer exame de consciência profissional. Tem para advogados, tem para tabeliães, tem para juízes, promotores públicos. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Tá? Olha, eu quero agradecer muitas perguntas que foram feitas. Espero que... Vou contar a última coisa. O professor Leonardo Van Acker, que foi um dos maiores pensadores que o Brasil já teve, um belga, mas foi um pensador brasileiro. Eu era menino ainda, moço, né, 20 e poucos anos. Certa vez ele me deu um conselho. Ele disse, olha, nunca deixe fazer pergunta depois de palestra. Que as suas respostas serão horrorosas e você vai perder a sua palestra, que você pensou tanto para elaborar, vai virar nada, porque elas morrem com as perguntas. Mas eu preferi ser imprudente e em atenção à simpatia do público. Muito obrigado, de coração, muito obrigado. Bom, eu confesso que eu já estava ansioso por ouvir as respostas das perguntas. Antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria só fazer um complemento, Lucas, àquela sua pergunta. Nós dizemos como trazermos Deus para o centro da nossa vida profissional, né? Eu aprendi uma dica maravilhosa com o professor Ricardo Dipp, na última vez que eu estive com ele, em 2022. A gente estava lá na Associação do Ministério Público, conversando, e eu comentei com ele, olha, puxa, hoje à tarde eu tenho uma reunião muito complicada. Eu estava tenso, preocupado. Ele falou, vou te dar uma dica. Toda vez que você tiver uma ocasião em que pode ter um confronto, pode ter uma ocasião tensa, em que você, né, esteja preocupado,
reza para o seu anjo da guarda, para ele conversar com o anjo da guarda da pessoa que você vai conversar. Olha, isso aí já me tirou de tanta enrascada. Eu acho que desde aquela época eu nunca mais tive uma conversa tensa com ninguém. Então, estou dando essa dica que eu recebi do palestrante. Estou estendendo a vocês aí, porque realmente é maravilhoso e funciona. Agora eu passo a palavra para o Lucas. Agradeço o professor Ricardo Dipp, sempre muito solícito com a gente, não nega nenhum dos nossos pedidos, e sempre também muito solícito com a plateia, como vocês viram, responde com muita paciência, com muita clareza e com muita dedicação. Passo a palavra para o Lucas aqui para os recados finais e encerramentos. Amanhã tem mais e a gente aguarda todos vocês aqui novamente. 2 recados de ordem prática. Amanhã às 8 horas da manhã teremos celebração da Eucaristia, então todo mundo pode ficar tranquilo, vem direto para o Congresso, às 8 horas aqui na mesma capela. E às 9 horas, com a substituição da palestra, o Dr. Clóvis Gama foi acometido de H1N1. E amanhã teremos então a doutora Viviane Chagas, juiz de Direito do TJ de São Paulo, e acompanhada do Dr. Miguel Vidigal. Dr. Miguel Vidigal cobriu para Brasil Paralelo o conclave, e amanhã ele vai contar um pouco essa história, o que viveu lá, o que ouviu de todos os jornalistas que cobriram, com vários sacerdotes com quem conversou, com quem conviveu, nessa semana que ele passou lá no Vaticano. E a doutora Viviane falará um pouco das nossas expectativas, nossas esperanças sobre esse novo santo papado. Boa noite a todos.